Olá, meus amores librianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Librianos, sejam bem-vindos aqui a mais uma leitura. Para todos vocês que é a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos. Não se esqueçam também de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever se ainda não são inscritos. E vamos ver então quais são as energias, qual é o momento, quais são as mensagens importantes, acontecimentos importantes que vamos aqui ver para os librianos no mês de maio. Qual é a energia predominante para os librianos no mês de maio? Oi. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Qual é a energia predominante para os librianos no mês de maio? Começamos aqui com um 9 de paus, um 3 de ouros, dois de ouros, ás de ouros e por último ás de espadas, com um 7 de copas no final do deck. Librianos, começamos aqui tudo com arcanos menores, mas eu achei muito interessante aqui essa escadinha. A gente tem aqui no meio, né, 3 de ouros, 2 de ouros e ás de ouros. Começando aqui com esse 9 de paus, eu vejo como se você estivesse num momento assim de uma certa tensão, com uma sobrecarga de trabalho, de preocupações, que está sendo um pouco cansativo lidar com todo esse excesso de responsabilidades, de situações que você precisa de fazer funcionar e resolver. Mas eu vejo aqui que esse cansaço aqui é muito parte dessa jornada que você decidiu traçar. Você no fundo, por muito que esteja cansado, cansada, é como se você conseguisse fazer isso de bom grado, porque você consegue ver para onde você está indo. E a gente tem aqui no meio, né, 3 de ouros, o 2 de ouros e o ás de ouros, que fala aqui muito sobre a forma como você coloca toda essa energia de cansaço e excesso em produtividade. Você aprende como equilibrar cada informação, delegar cada tarefa, gerenciar de uma forma mais eficaz tudo aquilo que está sobrecarregando nas suas rotinas. É como se a gente pegasse assim uma energia assim pesada e confusa, e você pegasse nela assim e começasse a distribuir, começasse a organizar cada coisa no seu lugar, cada qual no seu momento. E por isso no final temos aqui 2 ases, o ás de ouros e o ás de espadas. É como se você conseguisse encontrar o direcionamento, ou uma ideia, um insight, materializasse uma metodologia que funciona melhor para você, que faz com que você consiga aliviar essa sobrecarga de preocupações, essa sobrecarga de responsabilidades. Interessante. E esse 7 de copas aqui no final do deck tá falando um pouco aqui de ilusões. Pode ser que alguns de vocês estejam sobrecarregados por idealizar demasiado
algo que não está de fato manifestado ainda no seu presente. Por isso você coloca muito a sua energia no futuro, no momento em que aquilo já aconteceu, mas não é no sentido de sentir isso no aqui e agora. É muito no... eu tô chegando lá, eu vou chegar... nem eu não tô chegando lá, não é isso. É projetando a sua felicidade e a sua estabilidade naquele futuro. E aqui pede para que você consiga sentir, trazer tudo isso, toda essa vontade, essa felicidade, essa sensação de conquista no aqui e no agora. E assim você consegue ter mais flexibilidade para lidar com todas as situações. Interessante, viu? Vamos ver o que mais? Ok. Acontecimentos importantes ou mensagens importantes para os librianos no mês de maio. Acontecimentos importantes ou mensagens importantes que os librianos precisam de receber agora no mês de maio. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Acontecimentos importantes e mensagens importantes para os librianos. 8 de paus. 8 de ouros. O que é o 3 de ouros? 10 de ouros. O que é o 2 de ouros? Cavaleiro de copas. O que é o Ás de ouros? A estrela. E o que é o Ás de espadas? O enforcado. Com a força no final do deck. Incrível. É continuação daquilo que a gente já tinha começado a falar, não é? Aqui o 8 de ouros, que é uma carta que representa muito o trabalho, veio aqui debaixo do 9 de paus, que reforça aquela ideia que a gente estava falando. Você sabe que toda essa sobrecarga faz parte daquilo que você quer alcançar e do lugar onde você quer chegar. E por isso, mesmo sendo difícil, você consegue tirar forças até de onde não tem para conseguir avançar. E debaixo do 3 de ouros a gente tem aqui um 10 de ouros, que demonstra que já até a realização desse momento, a concretização dessa estabilidade que você tanto deseja, tanto procura. Já existe essa concretização aqui na sua energia. Por isso a mensagem principal que eles querem te passar aqui é: aprenda a fazer as coisas com amor, aprenda a se doar com carinho para cada momento, para que você consiga apreciar e trazer essa sensação de satisfação para o presente. E assim você consegue equilibrar a energia, equilibrar os pensamentos ou as confusões mentais e consegue organizar tudo aquilo que você está sentindo e de que forma você pode fazer para melhorar. Que fala sobre entrega. Quando você se entrega de coração, aí a manifestação daquilo que você deseja é imediata. Tanto é que a gente tem aqui debaixo do Ás de ouros a estrela. Tem aqui uma moeda de sorte, uma oportunidade se aproximando. Eu diria que como se fosse aquele momento chave da sua vida que você, de uma certa forma, espera que aconteça, mas não sabe de fato exatamente o que é. Existe aqui a concretização disso. Você entendendo como
a sua espiritualidade e a sua sensibilidade te guiam a se tornar sempre uma pessoa melhor e melhorar tudo aquilo que você faz e como você é. E quando existe uma comunhão perfeita entre aquilo que você faz e aquilo que você é, aquilo que você sente, o direcionamento que você recebe, é como se fizesse aqui magia. Tem aqui a materialização quase que imediata das coisas. Por isso, confie nos seus instintos e faça cada coisa com amor e dedicação. Deixe as preocupações de lado. Aquilo que você não consegue resolver agora, deixa para resolver quando tiver que resolver. Não fique pensando, ruminando muito isso na sua mente. Faça aquilo que você precisa de fazer aqui e agora. Resolva o problema que você precisa de resolver aqui e agora. Pouco a pouco, o caminho começa a se abrir, você começa a entender aquilo que você precisa de entender. No final a gente tem aqui o Ás de Espadas, temos aqui a carta do Enforcado. Tá falando muito sobre essa mudança de perspectiva. É como se você tivesse aqui uma ideia, ou tivesse uma clareza que te ajuda a finalmente conseguir soltar o exagero do controle, porque aqui ainda existe aqui um excesso de autocontrolo. Aqui você precisa de se soltar mais, de relaxar mais. E por isso aqui você começa a entender isso. É como se você tivesse esse insight e a partir daí começasse a trabalhar de uma forma diferente, criasse uma estratégia diferente. Muito bom, muito bom. E o que mais? O que mais que os librianos precisam de saber? O que mais que os librianos precisam de saber em relação ao mês de maio? O que mais os librianos precisam de saber em relação ao seu mês de maio? Gratidão. Esteja atento aos sinais. Esteja atento aos sinais, às mensagens. Tudo vai estar comunicando com você. O que é o 9 de paus com 8 de ouros? Ás de paus. Outro ás, gente. O que é o 3 de ouros com o 10 de ouros? Outro 10 de ouros debaixo do 10 de ouros. Nem acrescento nada, acho que você já consegue entender, né? O que é o 2 de ouros com o cavaleiro de copas? Ô louco! O que a gente falou? O que é o Ás de ouros com a estrela? Ui? 7 de ouros. E o que é o Ás de espadas com o enforcado? O carro. Temos aqui o carro com os 5 de espadas no final do deck. Bom, confirmação, né, gente? Confirmação daquilo que a gente já estava falando. Começando aqui com esse Ás de paus, debaixo do 9 de paus e do 8 de ouros, falando dessa motivação que você consegue manter, essa chama interna que você consegue manter, porque consegue entender o direcionamento que você está tomando. Você sabe para onde você está indo. E por isso mesmo, com todo esse cansaço, com todo esse excesso de preocupações, com todas essas dificuldades, você consegue ultrapassar. Você consegue relevar. E assim, debaixo do 3 de ouros, 2 vezes o 10 de ouros, a gente tá falando aqui. A gente tá falando aqui de abundância, a gente tá falando aqui de estabilidade, a gente tá falando aqui de você conquistando, isso tá na sua energia. Aquilo que você quer já é seu, já é.
Aqui é mais sobre saber partilhar as suas obrigações, saber delegar, saber gerir a sua equipa, se você tem uma equipa para gerir, ou se você trabalha com outras pessoas, saber distribuir todo esse excesso e direcionar da melhor forma possível. Eu vejo que aqui tem muitas pessoas que são líderes, por isso que eu tô falando aqui sobre a sua equipa. Tem muita gente aqui que são pessoas que são líderes ou trabalham por conta própria, tem o seu próprio negócio, e aqui tá falando para você aprender a conseguir delegar tudo aquilo que você puder delegar para conseguir gerenciar todo esse excesso de esforço que você tá tendo neste momento. Debaixo do 2 de ouros e do cavaleiro de copas, aqui o louco, aquilo que a gente estava falando. Você precisa se soltar, se jogar, se doar de coração, viver cada momento e brincar de fato com cada momento, com cada situação durante o seu trabalho, levar as coisas com leveza, com assim, sabe, mais relaxado. Tirar o excesso e se dedicar àquilo que você pode se dedicar aqui e agora, para você conseguir encontrar esse equilíbrio. Que aí, né, debaixo do Ás de Ouros e da Estrela, o 7 de Ouros, as coisas têm o seu tempo para poder se manifestar. Aqui o 7 de Ouros a gente está falando sobre o semear. Pouco a pouco você vai semeando e você vai vendo cada vez mais a abundância daquilo que você está semeando. Você vai colher cada vez mais tudo aquilo que você está semeando, com certeza. Mas precisa aqui de encontrar uma nova estratégia. Por isso temos aqui o carro. Depois dessa mudança de visão, depois dessa alteração de percepção, você tem grandes avanços. Grandes avanços. E no final do deck a gente tem aqui um 5 de espadas. E olha que engraçado. Gente, debaixo do 5 de espadas a gente tem aqui o imperador e o sol. Só o imperador e o sol. Energia de potência máxima. Deixe para trás aquilo que não serve, as pessoas, as situações, os pensamentos, os medos, aquilo que não serve para você, para conseguir continuar aquilo que você está fazendo, deixe para trás, corte. E siga a sua vida, siga a sua intuição, siga aquilo que você está sentindo que deve fazer, porque você tem aqui muita intuição, você tem aqui um dom para gerenciar, para organizar, para... Tá me faltando as palavras para explicar tudo isso, mas você tem esse dom de conseguir organizar tudo, gerenciar pessoas, ser líder, ser justa com tudo e com todos, saber equilibrar todos os pontos. Você tem aqui esse dom. Por isso que você só precisa de saber utilizar mais esse poder e confiar em você. Nós temos aqui autoconfiança, sim, mas temos aqui também uma pessoa que às vezes se deixa levar por pensamentos negativos ou por pessoas que não te trazem aquilo que você precisa, sejam conversas, sejam críticas que mais desajudam do que ajudam. Por isso, tente não se influenciar pelos outros, faça do seu jeito. Faça do seu jeito. Ok? E qual é que é a mensagem do Osho? Qual é a mensagem do Osho aqui para os librianos? Qual é a mensagem do Osho aqui para os librianos? Vou te dar os anos. Libra, maio. Mais uma. Ok. Caiu aqui então a carta do
Cavaleiro de Paus, a intensidade. O 10 de Paus, a supressão. E o 6 de Espadas, o fardo. Vocês estão vendo aqui? Tem aqui um fardo, um peso que vocês estão carregando, excesso de preocupação, excesso de problemas que alguns deles nem são seus, que nem está no seu lugar, nem está nas suas mãos resolver. Por isso, aqui, siga essa intuição, siga essa chama que te move para esse caminho. E tudo o resto, deixa para trás. Tudo aquilo que não serve, deixe para trás. Com a rainha de paus aqui no final do deck. Partilha. Partilhe aquilo que está excessivo. Saiba partilhar. Seja seus problemas, falar com alguém sobre os seus problemas, seja realmente delegar trabalho, delegar essas preocupações ou encontrar outras formas, pedir ajuda para outras pessoas para te ajudar a resolver de fato. Ok? Nós temos aqui essa necessidade de realmente trazer para o mundo tudo aquilo que você pode ser, mas aqui você precisa de saber confiar nos outros, dar oportunidade para o outro te ajudar, sabe? É muito sobre isso. E você acaba por não deixar que o outro te ajude também. Ok. E aqui a gente vai tirar uma carta do oráculo do I Don't Care, que é perfeita aqui para sua situação. O oráculo do Eu Não Me Importo. Aqui pode sair uma mensagem mais leve, para que qual é o conselho para o libriano aqui neste mês de maio, que tá cheio de problemas e preocupações e tem um monte de situação na cabeça e não consegue gerenciar tudo isso. Qual é a dica aqui para os librianos, ou a mensagem para os librianos? Gratidão. Qual é a mensagem? Ok, quiseram cair duas. Eu adoro quando sai essa carta. Ai, saiu aqui no final do deck. Não posso falar, mas just kid. Muito engraçado, olha só. Enfim, o que saiu aqui? You've got superpowers e game over. Você tem superpoderes e acabou. Game over. E por isso tá aqui dizendo just fuck it. Esquece. Gente, você tem esse poder, você tem essa capacidade, não precisa de duvidar disso, só vai. Tudo o resto é literalmente isso. Deixa pra trás aquilo que não serve. Tudo aquilo que acabou, acabou. Vamos tirar aqui a última mensagem do Tarô dos Gatos para os librianos. Mensagem final para os librianos no mês de maio. Qual é a mensagem final para os librianos no mês de maio? Mensagem final para os librianos no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Cinco de espadas e o 8 de espadas no final do deck. Ó. Deixa eu ler pra vocês. 5 de espadas novamente, né? Porque já tinha saído aqui os 5 de espadas. E diz o seguinte: a situação é tensa e não está resolvida. O resultado ainda não está definido. Embora o leitor seja suficientemente arrogante para acreditar que ultrapassou todos os conflitos,
A rivalidade existe, a competição é muito exaustiva e golpes inesperados podem atingi-lo. A traição está próxima. Superioridade e arrogância não trarão nada de bom. Não insista nas suas ambições egoístas. Este não é o momento de ser orgulhoso. Escolha pelo que vale a pena lutar com inteligência e não desperdice a sua energia lidando com acontecimentos inesperados. Pare de soprar para os seus inimigos e ponha sua arrogância de lado. Pesado aquilo que eles disseram, assim, bem forte, né? Mas assim, é principalmente sobre você saber deixar de lado aquilo que precisa deixar de lado e se dedicar de verdade àquilo que é o seu momento presente, a forma como você faz, a forma como você se entrega. E aqui no 8 de espadas a gente tem no final do deck dizendo o seguinte: encontra-se numa situação de grande desconforto. As suas patas estão presas na lama, o abrigo está longe e você perdeu seu sentido inato de direção. Um medo profundo toma conta da sua mente, prendendo-o nas garras da ansiedade, e não consegue ver o problema com objetividade. A única saída para esta condição reside dentro de você. Apenas o leitor é capaz de encontrar a resposta, mesmo que não veja no momento. Para encontrar, deve explorar o seu subconsciente e embarcar numa longa e profunda viagem de crescimento interior. Reflita sobre os seus limites e explore as suas inseguranças com coragem. E engraçado que saiu aqui outro 2 de espadas de baixo, mas essa eu não vou ler. Mas é a mesma ideia, as 2 cartas saíram com os olhos vendados. Por isso que eu vejo aqui, assim, uma preocupação exagerada e exacerbada que faz tudo ficar muito confuso e parece que você não sabe para onde é que tá indo. Aqui é sobre você saber gerenciar cada momento. Lidar com cada coisa no seu momento e no seu tempo. E lidar da melhor forma possível. Aquilo que você não consegue resolver agora, deixa para quando você tiver que resolver. Não fique se martirizando por aquilo, ok? E é isso. Não tem mais nada a dizer. Se vocês quiserem, para aqueles de vocês que provavelmente estão precisando aqui, nós estamos fazendo o nosso curso de reprogramação mental e salto quântico. Temos também nosso método 369, nossas consultorias, se vocês quiserem conhecer. Os links vão estar aqui na descrição, tá bom? E, como é óbvio, não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.